A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só conferir os meus vídeos aqui se estão indo certinho. Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando. Hoje a gente vai falar de Gênesis 35:1. O Deus é o que se revelou a Jacó. E a gente vai contar um pouquinho de como esse texto chegou para mim. Vou me preparar aqui. Pronto. Creio que já está ao vivo aqui. Isso, confirmado. Estamos ao vivo. Para vocês que forem chegando, deixe aí um oi de vocês. Para quem chegou agora no nosso canal, não me conhece, me chamo Luciana Gomes da Silva. Eu sou bacharel em Teologia Pastoral, certificado em Hebraico, contexto cultura judaica do Antigo Testamento. Estou atuando como psicanalista também, autora desses 2 livros maravilhosos aqui. Se você não comprou, compre. Esse aqui fala do Êxodo. De Melo, boa noite, Deus abençoe. E esse aqui também, da Porta de Linha até a Nuvem de Glória. Esse aqui é o meu xodó, que são 300 páginas falando sobre tabernáculo. Maravilhoso, maravilhoso. Fique ligado também que a gente vai falar dessa monstruosidade aqui lá no finalzinho, tá? A gente vai explicar para você o que é isso aqui. Ferramentas que a gente usa para chegar ao conhecimento da verdade. Hoje a gente vai falar sobre Gênesis 35. Se quiser abrir a sua Bíblia aí, pode abrir na sua versão, do jeito que você tem aí a sua Bíblia. A minha é a Bíblia King James atualizada. Deixa eu abrir aqui também para a gente começar. 35. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu. Assim diz a minha Bíblia. Fala para mim aí como está escrito na Bíblia de vocês. Para falar desse tema, a gente vai trazer aqui uma convidada, uma aluna muito especial também, alguém que eu tenho um carinho muito especial, é a Alexa. Ela já vai dar um oi para vocês aqui. Luciana, Deus abençoe a vida de vocês. Alexa, se apresente. Sim, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, com o coração ardendo para aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Luciana, novamente, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Eu me chamo Alexânia Garcia, mas todos me conhecem e me chamam de Alexa, pelo meu nome ser um pouquinho complicado de se falar. Então, adotei aí o apelido Alexa. Eu tenho 34 anos, moro aqui em Raianes e sou casada, tenho uma filha de 1 ano e meio, a Sara, que é o nosso milagre, nosso testemunho aí. E sou estudante de teologia, apaixonada pelo hebraico, introduzido pela Luciana, que me trouxe esse mundo do hebraico, a qual sou muito, muito grata. Hoje nós frequentamos a Vineyard Church em Falmouth e nós fazemos parte da implantação, da plantação dessa igreja. Então nós somos uma igreja que estamos aí no caminho. Tá, você está fazendo parte desse início da igreja, né? Sim, Tá junto com o ajudando na pastor fundação. Jefferson. Isso, pastor Jefferson e a pastora Tatiana. Vocês são Mevan, é isso? Isso. Sim, do pastor, eu já vi ele pregando. Luiz Hermínio. Luiz Hermínio, já vi ele em Boston. Isso. Gente, a Alex é praticamente minha vizinha aqui, que a gente mora na mesma cidade. Verdade. Isso é bom, porque se eu tivesse, pensa bem, se eu tivesse... Eu acho interessante isso, né? Porque eu dou oportunidade das pessoas... Tem alguns alunos que me conheceram pessoalmente, e trazer alguém que me conhece também é bom.
É, mas Bom, interessante que quando eu fiz o curso com você, você estava no Brasil. estava no Brasil já, eu tinha ido, né? Exatamente. Já tinha ido para lá. Uhum. E a Alexa, você citou isso, e eu vou falar um negócio que a Alexa falou para mim, que é a primeira live que a Alexa está fazendo. E aí, quando eu fui para o Brasil, em 2019, finalzinho de 2019, eu só fazia alguns videozinhos gravados, assim, bem pequenininho, assim, muito mal editado, ruim mesmo. Eu preciso até refazer, tem muita aula boa que está mal editada. E, e aí uma pessoa, a Aline, ela me encontrou, falava assim, eu maratono seus vídeos. Falei, uau, você assiste? É, assisto, tá, em Campinas, sei lá. E ela falou, vamos fazer uma live comigo, que eu estou um projeto de mulheres e tal. Foi daí que nasceu a ideia de estar presente como professora ao vivo, que é bem diferente de estar gravado. Uhum. E aí eu comentei com a Alex aqui que é um aperto aqui que Nossa, eu vou falar porque vocês vão perceber, eu estou muito nervosa. mas isso é parte da preparação, né? É verdade. Todo e qualquer instrumento Uhum. pode ser, pode ser limpar uma casa. Se você não tiver manejo com aquelas ferramentas, você vai se atrasar, você vai Sim. tropeçar, você vai arranhar os móveis. Tudo é prática, né? O nosso chamado é bonito, é lindo, mas tem uma parte que é a prática também. Tem horas que a gente está só preparando, só ali, ó, juntando, né, Alex? Vamos juntar. E nós temos que dar o primeiro passo, não adianta, né? Tem um momento que É. Deus te chama para jorrar para outros, para colocar para fora. Eu sei que é complicado, assim, a primeira vez, mas depois que a gente pega uma prática, a gente entende que está diante realmente da igreja, Uhum. com o mesmo temor de Deus, com a mesma graça de Deus, e aí a gente vai seguindo. Então é a Alexânia. É a Alexânia. Alexânia, a Sim. pronúncia é com X. Com o X. Alexânia. Aqui vai ficar difícil mesmo, hein? Então Falar, pode mas me chamar de Alexa. Alexa. Alexânia. Diferente, parece outra pessoa. Não é? Não é? A nossa proposta aqui, gente, é decorrer do Gênesis 35:1, tá? A gente vai falar sobre ele. E eu vou até abrir o nosso slide aqui para mostrar para vocês. A Alexa está usando também a mesma ferramenta que ela aprendeu a usar. Aqui, ó. A Alexa também tem lá, ó. Fala alguma coisa aí que aí aparece lá. O Strong? Isso aí, ó. Ela também tem lá. Só aparece a imagem no YouTube quando a gente fala, Alexa. Sério? É, não fica azulzinho aqui? Nunca reparei. É, não fica voltando assim. Ah, É, não tem, eu não sei como colocar os dois lá, né? Deve ter uhum. um jeito, depois eu aprendo. Eu vou Entendi. Quando eu compartilhar. falo, aparece a minha imagem. Sim. Entendi. Deixa eu colocar o texto na tela que a gente vai estudar, tá? Gênesis 35:1. Hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre legalismo, essas coisas, tá? Então vocês fiquem atentos aí, que tem muita coisa para vir. Mas primeiro eu vou falar desse texto aqui. Eu estava pensando, algumas semanas atrás, em chamar alguém para fazer a live. Eu estou chamando algumas pessoas e tal. E nisso que eu estava pensando nisso de manhã, a Alexa me mandou uma mensagem querendo saber sobre esse texto aqui. Eu falei, boa ideia, você vai participar comigo. E Gênesis 35:1. Então, ela vai falar o que ela encontrou nesse texto e por que ela teve uma dúvida, uma pequena dúvida. E isso acontece quando você está estudando, é um descobrimento. Cada texto que você vai abrir é um descobrimento. Eu posso pegar um texto aqui com vocês e estudar ele. Se você chegar e abrir ele, for estudar, Deus te mostra outras coisas. Nós estamos lidando com coisas espirituais.
Deus tem uma mensagem para cada um, Deus vai arder no coração de cada um de uma maneira diferente, tá? E eu vou passar para a Alexa, vou desligar meu microfone aqui para não interromper, Alexa, e você fica à vontade. O texto está aqui na tela, se precisar mover, você fala. Eu coloquei bem no momento que fala de lá, El, que é para Deus. Uhum. Deixa eu Precisa colocar. desligar o microfone, não, pode interromper. Eu volto. Bom, então, eu faço os meus devocionais diariamente, e eu tenho uma Bíblia que eu estou gostando muito dela, que se chama Bíblia Todo Dia. Ela é uma versão, a versão acho que é a mensagem. Você tem aí, Alexa? Eu tenho, peraí, que tá embaixo do telefone. Deixa eu mover aqui que eu tiro. Nem precisa. Não. Eu Bíblia todo coloquei dia. só para dar a altura do. Bíblia todo dia. É. Deixa eu anotar. Ela tem várias capas diferentes. Mas ela é uma Bíblia com um plano de leitura para um ano. E eu gosto dela porque ela traz espaços para anotação, né? Então, assim, ela traz os espaços para anotar. Colocar o dia que você fez o estudo e fazer as anotações. É uma Bíblia que eu uso para fazer o devocional, mas como essa versão é a mensagem, ela. Não sei se você já leu alguma Bíblia com essa versão. É uma versão mais assim. É diferente, digamos assim. Então, eu sempre comparo com outras versões, né? Eu não fico presa a uma Sim. versão. É aquela versão que vocês leram lá na igreja, lá na casa da pastora? Que traz umas Ele é bem traduções diferente. engraçadas, né? Sim. Você lembra o texto? Nossa, aquele texto. Aquele, olha, foi acho que foi uma dos primeiros que a gente leu. Eu não, Chega a ser engraçado, né? Que eles não sei se traduzem eu vou ao pé da lembrar, letra. mas não sei se a Tati vai entrar aí, se Se ela ela. estiver assistindo e quiser colocar e lembrar aqui, né? Eu É, aguardo aqui. mas uma coisa muito engraçada. É Era engraçado. engraçado mesmo. É, Deixa para próxima. Depois você me manda a foto, eu posto. eu vou procurar depois e te mando. Então, eu faço os meus devocionais aqui, nessa Bíblia. E talvez por ela ser essa versão assim diferenciada, tem coisas que chamam a atenção para você buscar no original e buscar outras versões para ver o que elas falam, né? E algo que me chamou a atenção, e é engraçado assim, como a palavra é viva, né? A palavra do Senhor é viva. E a gente pode ler o mesmo versículo todo dia e Deus vai falar com a gente de formas diferentes. A gente vai perceber coisas que estavam ali nos nossos olhos e a gente nunca viu. Aí eu estava lendo o versículo 1, que nessa versão fala assim: Deus disse a Jacó: volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Aí eu fiquei presa nesse versículo, foi onde eu mandei para Luciano, porque eu empatei, não conseguia sair dali. E eu ficava assim, meu Deus, Deus disse a Jacó, volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus, porque ele poderia ter falado para mim. Mas não, ele falou para o Deus, assim, mas eu fiquei assim, doida. Minha cabeça, assim, ficou virada. E aí eu fui procurar no original, e aí a minha cabeça ficou mais assim, ensaladada ainda. Eu acho que eu acabei de inventar uma palavra, ensaladada. Isso, É. misturado, né? Parece que o seu pastor chegou aqui, ó, pastor Jefferson. Ah, meu Deus. Aí eu vou ficar mais nervosa. Ah, meu Deus, Teu pastor te assistindo é pressão. seu pastor está assistindo. Bom recado, né? Brincadeira. O pastor, Ele é abençoado. ele é. O Ele é pastor, muito bom. eu falo Uma assim família que. abençoada. Eu falo que ele é o pastor do Salmo 23. Aquele pastor que no original, né, é o que cuida,
é aquele que alimenta, é o amigo. Então, eu vivo com a família dele o Salmo 23, eu e a minha família. Amém. É bom, isso é É. bom. E aí eu vi que no original, o primeiro Deus, ele usa o Elohim. E no segundo, ele usa Lael. E eu fiquei assim, mas usou duas palavras diferentes. E Deus, ele não coloca Ah, nada sim, né? E por um acaso, Elohim, uhum, né? Não é nada por acaso. A Bíblia toda é inspirada por Deus. Então, se ali foram utilizadas duas palavras, é porque tinha alguma coisa. Eu sabia que tinha alguma coisa ali, só não sabia o que que era, né? Aí foi onde eu mandei mensagem para a Luciana para ela me ajudar. Foi tipo um pedido de desespero para mim. Eu falei assim, quem poderá me ajudar? Assim, Deus já me mostrou que tem alguma coisa de diferente e eu não conseguia passar para frente. Era como se eu precisasse entender aquele versículo para dar continuidade. E eu fiquei uns 4, 5 dias ali, viu? Naquele versículo, sem conseguir fazer os meus devocionais nos outros dias. Eu só ficava nele e lendo e relendo e buscando, mas eu não chegava numa conclusão. E nós, aí já posso falar a conclusão? Você quer falar alguma coisa? Sim, você reparou que quando ele fala que ele vai subir para Beit El, para a casa de Dos El, então tem mais um El aqui. Tem, a casa de Deus. Para a casa, para Beit El, para Betel, Sim, que é casa, né? Beit e El, de sim. Deus. Você vai falar o que é El primeiro, que eu tenho aqui o lugar que fala no Strong aqui. Deixa eu trocar. Uhum. O que é exatamente esse El? Dá para você ler aí? Está escrito aqui. Eu leio também. Peraí aqui. El. Usado, que é isso que a gente focou aqui, né? Usado para Uhum. qualquer divindade, né? É isso que você Sim, percebeu. foi. Eu percebi que esse Lael, ele é utilizado para qualquer divindade, mas curioso que não é só uma pessoa, mas coisas. Então, qualquer pessoa ou qualquer coisa poderosa, que no inglês, né, o Strong ele traz em inglês, né, ali que é o Almighty, que é o Todo-Poderoso. Então, qualquer coisa ou qualquer pessoa. Não tem assim uma. É, especialmente o Todo-Poderoso. Sim, Forte, poder, força, tudo sim, isso para ela. isso. E aí você pensou, por que El e não Elohim, que já E tinha não é Elohim. usado Elohim lá no texto. Você sabe dizer da importância desse Elohim, onde que aparece isso, por que que é expressivo Elohim e não El? Elohim aparece em Gênesis 1. A primeira vez que aparece Elohim é em Gênesis 1, né? Na Bíblia. Sim, quando cria, quem cria É o Elohim. é Elohim. Aí eu fiquei mais assim ainda. Eu falei, por que que aqui ele apareceu para construir não para o Elohim, não para aquele que criou tudo desde o início, mas sim para o Lael, que pode ser qualquer um ou qualquer coisa. Pode trazer suas conclusões aí. Posso tirar esse PDF aqui, né? Você que manda. Deixa eu parar a apresentação, aí você explique as suas conclusões, então. Eu ajudei pouquinho, tá? Eu falei Claro com que ela sim. assim, eu falei com ela assim, você já sabe a resposta, Não. Aí, porque eu percebi que ela sabia a resposta. Ela estava fazendo uma pergunta e na pergunta já tinha a resposta. pois eu falei para você, não sei se eu vou lembrar exatamente a sequência das palavras, mas eu falei assim, eu acho, está parecendo que quando ele fala para Jacó, que Elohim, o Senhor Todo-Poderoso, apareceu para ele.
E aí ele manda ele voltar aonde ele estava, onde ele conheceu Deus, mas ele ainda não conhecia Deus como Elohim, como o Senhor. Era como se lá ele tivesse conhecido não o Deus, mas um Deus. E agora não, agora ele, né, toda a experiência que ele teve, ele conhecia o Deus. Porque na continuação, depois que ele vai, ele, né, ele obedece ao Senhor, ele volta, ele constrói, aí vai aparecer de novo no versículo 9. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, já aparece Elohim novamente. Então, aí ela falou assim, ué, mas tu já tem a resposta? E eu fiquei assim, eu tenho a resposta? Eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho a resposta. E aí nós chegamos a essa conclusão, de que Jacó ainda não conhecia Deus como o Elohim. Ele só veio conhecer ele como Elohim depois. Depois de certos caminhos da vida e a preparação, né? E que preparação, né? Quando eu falei para você para dar uma olhada, que eu estou lembrando aqui no texto, que ele luta com, Com Deus? com Deus. Sim. Qual que era lá? Agora eu que estou com dúvida, que depois eu não peguei nesse texto mais. Eu acho que eu não procurei no original. Se achar o texto, eu olho. O que a Tá gente no pensou foi capítulo o seguinte: 32. Deus, todo mundo fala quando está no aperto, fala Deus, né? Aham. A Deus. Mas qual Deus que você conhece? É o Deus da aliança? Porque depois Deus se revela a Israel no Êxodo, ele começa a se revelar com um nome próprio, que é Yud-Rei Vav-Rei. Aí ele se dá o nome. Mas até lá era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era o Deus que eles conheciam. Até então era o Deus desses homens, dessa geração. Depois passa a ser o Yud-Rei, Vav-Rei, que a gente conhece. E para nós temos o que Paulo fala, né? A imagem perfeita do Deus invisível em Cristo. Sim. Então nós temos essa expressão de Deus manifesta, o Deus conosco, nós temos Cristo, mas houve um caminho, né, de revelação. E isso acontece também, acho que conosco, né? Tem gente que conhece o Deus lá na igreja, mas não traz esse Deus para perto, para casa, para intimidade. Qual é o seu Deus? A gente falou aqui essa semana sobre a importância, até numa live de adoração e louvor, que eu fiz com a Letícia, e ela falava isso. Qual o Deus que você tem clamado? Qual o Deus que você precisa? Jeová Rafá, fala o nome dele. Porque você clamando ele, Jeová Rafá, ele vai saber o que você está precisando. Você está clamando pelo Deus de cura. Sim. Aí ela trouxe essa, eu achei interessante também, era uma maneira que eu não tinha É pensado. verdade, verdade. Eu nunca adorei, nunca orei dessa forma. Pedindo Jeová É. Jirê, já está pedindo Deus da providência, né? O O meu Deus, esposo faz isso. ele gosta também do hebraico, né? Ele Ele gosta ama. muito. Eu, Ele eu ama. comecei a fazer o curso do Mais Hebraico, mais assim por conta dele, porque nós estávamos cursando teologia e aí nós chegávamos em casa e não tinha criança ainda, a gente tinha tempo. E aí nós íamos estudar e ele buscava no original e ele fala muito hebraico. E eu vi que eu estava ficando para trás, eu ficava assim sem entender nas conversas dele, assim, tem que acompanhar meu esposo. Aí eu comecei a fazer o curso para poder ter uma noção, não chego assim nem perto do conhecimento que ele tem de hebraico, Ele é mas esforçado. mas eu E ele, gosto. e ele é o tal de conversar com a gente em hebraico, que eu fico na Ah, minha cabeça de 40 pensando assim, meu Deus, peraí, mas eu rebobina a não fita. Mas eu não fico para trás porque eu aprendi o caminho. Então, quando eu não sei, eu vou. Opa,
Pegue o dicionário e procure. É. Eu falo, Alexa, 1000 vezes. Se pegar quase todos os vídeos, eu falo a mesma coisa. Uhum. Não estamos criando caminho. Nós abrimos um dicionário que está pronto. Olha, olha isso aqui. Está pronto. Todas as palavras da Bíblia. A gente vai analisar ele. Não tem condição, eu não tenho vida suficiente para gastar igual esse homem gastou aqui mais. Ele se doou, ele fez igual Paulo, eu me gastei e me deixei gastar. E ele faz isso, está pronto, e a gente não anda nesse caminho. Isso que eu fico pensando, meu Deus, por que não andar em algo que está pronto? Sim, verdade. Em algo que está pronto. Se você lesse o texto, esse texto que a gente falou de Elohim e El, não acha, você pode ler aqui para lá e para cá. E disse Deus a Jacó e vai erguer um altar a Deus. Não muda. Não muda. Não muda, não tem tradução que mude. Somente no texto hebraico que você começa a ver essas coisas. Se vocês repararem, todo e qualquer versículo que tem nomes, aqueles versículos cheios de nome assim, é interessantíssimo. O nome deles se ligando à história deles. Sim, e isso é muito interessante, porque o nome tem peso. E você vê que a vida da pessoa, ela condiz com o significado do nome dela. É incrível. É como Sim, se os pais assim, né, já soubessem o futuro, a importância de escolher um nome. É como se os pais já soubessem o futuro dos filhos. É sim. muito interessante. Veja bem, você me lembrou que eu vou bater numa tecla também que a gente está a semana falando. Sobre a mulher e Deus, a mulher no ministério. Uhum. Então, ainda é visto a mulher como pastora, como ajudadora, como uma pessoa de responsabilidades na igreja, como algo fora de cogitação. Deus não trabalhou assim. Você falou de nome, eu lembrei, sabe de quê? De Deus falando para a esposa da Rebeca, não, da mãe do Jacó. Esqueci o nome da abençoada. É Rebeca ou Raquel ali? É Rebeca A mesmo. de Jacó? A mãe dele é Rebeca, né? É. Ele se casa com Raquel. Correto. É um dos dois, gente. Jacó é casado com Raquel. Então a mãe dele é a Rebeca. Raquel é mãe de José e Benjamim. Isso. E aí, Deus tinha Isaac para falar das coisas, do que ia acontecer com os filhos, da promessa que ele tinha, que ele ia abençoar o mais novo. Deus já tinha seus planos. O que Deus faz? Vai lá no ouvido da abençoada e conta para ela. Como que essa mulher ficou com essa revelação, gente? Aham. Olha o que Deus faz. Deus nunca tira a mulher do cargo dela, de profeta, de juíza, de que ele quiser usar. Ele tinha que contar para ela, porque ela estava incomodada com a briga ali no ventre. Ele falou: quer saber do negócio? Vem cá te contar um negócio. Agora, o que você vai fazer com isso? Mas tem um texto no Novo Testamento, eu não vou lembrar qual é, mas se o pastor Jefferson estiver assistindo aí, ele vai lembrar. Se ele puder colocar, eu agradeço, que eu estou nervosa, as palavras estão. Tá tudo sumindo. Mas onde ele fala sobre pastor, presbítero, presbítera, no original, que daí foi escrito em grego, é presbítera, tá no feminino. Você Uau. sabe qual é? Ele chega a chamar uma mulher, eu sei de um que ele chega a chamar uma das mulheres de diaconisa, lá em Romanos 16. Mas de presbítera eu não lembro. Não, esse Mas está em tem, tá em uma das tem. cartas. Não sei se está em Timóteo. Esse é mais um tema para nós aí. Ó. Então, não se preocupe de aprender, de se esforçar. A matando urso e leão, aí uma hora chega a hora de matar o gigante. Não recue. Não recue. Deus deu um chamado,
Deus te deu o ministério de você pregar, de você ensinar, e você fala assim, não vou fazer porque mulher não pode fazer. E você recua. E sabe o que Deus faz? Coloca outro, porque É, a obra não vai parar. Eu passei por isso. Quem nunca, né? Você diz assim, eu não vou fazer. Aí Deus fala, não vai não. Te coloca de molho também. te Vem outro, coloca no cantinho do castigo para coloca. você pensar. Vem outro, faz exatamente o que você deveria fazer. Quem é que nunca na igreja ouviu aquela voz e falou assim, abraça o irmão? Aí você olha e fala assim, não vou abraçar nada. Daí a Ih, nossa, pouco, demais. Aí vai daí a outro e pouco abraça. aparece outro lá atrás e vem e abraça. Não se preocupe, gente. Tem muita gente para Deus usar. Você tem um privilégio de fazer parte do plano de Deus. É um privilégio seu. Mas que o plano dele para? Não. Não para, não. Você tem um privilégio. Então, estude, mulher. Estude. Busque a presença de Deus. Cuide dos seus filhos em casa ou trabalhando, que seja. Separe seu tempo. Aprenda. Deus te levantará no momento certo. Independente se a sua denominação acredita ou não, não importa. Quem te chamou e vai te preparar e te colocar nos lugares certos é o próprio Deus. E a gente tem certeza disso. Então, voltando para o nosso texto lá, o seu pastor não colocou o texto aqui ainda, não. Se ele colocar, eu falo com você. Senão depois eu procuro e eu passo para A gente você. faz um bate-papo aí. Alex, você está bem à vontade, eu estou gostando. Nossa, é que você não consegue ver minha mão suando aqui. A ansiedade serve para algumas coisas, né? Para dizer para o nosso corpo assim, você está em perigo, corre. Só não pode correr, tem que ficar, né? Não é Continua hora de no perigo. ficar, corre. Mas é normal, é com o tempo. Então a gente falou do texto, né? Que Deus se revela, e Deus, ao decorrer da história de Jacó, ele vai revelando a sua essência. Essência. Primeiro eu sou Deus, depois eu sou o Deus que cria, e depois ele até muda o nome e faz promessa e continua a promessa, na verdade, né? Para Jacó. Sim. Interessante, interessante. Isso num texto, né, Alexa? Um textinho, Um versículo. um verso. E a gente não, por exemplo, tinha lá no texto, eu falei Betel. Se a gente pegar as vezes que Betel aparece, quando aparece, e gente, vai longe. Vai, vai. É um texto que é inesgotável. Tem muita coisa ali, se você for assim, dos versículos 1 ao 5, dá uma pregação. Um versículo já dá, né? Tem muita coisa para ser explanada. Você já pode. E é um versículo que eu já tinha lido diversas vezes, mais diversas vezes, e nunca tinha me chamado a atenção como me chamou dessa vez. Eu falo com vocês a importância de ter a ferramenta. Eu nunca falei desse texto aqui, né? E nem tem condições de falar de todos os textos que tem na Bíblia. Nem se eu fazer live 24 horas e pegar todo o texto, todas as palavras que tem nesse dicionário aqui, eu não tenho vida e nem fôlego de vida para passar todas essas palavras que estão aqui. Mas todas elas são chaves bíblicas. Essa é a palavra, né? São chaves bíblicas. Chaves dos originais grego e hebraico que vão transformar a forma que você vai ver o texto. Uhum. Tem um salmo bem tranquilo, Alexa, que eu estou lembrando dele, que a alegria pode durar uma noite, não, a tristeza pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Acho que é isso. E quando a gente olha, aquele alegria, ela pode se alojar. Veja bem. Uhum. Alojamento é você abrir espaço e ceder a cama, Alexa. Não é um jantar. Uhum. A tristeza se alojar muda todo o texto. É você que Muda. abriu,
você preparou, é seu convidado. Uau! Esse eu nunca procurei no original. Pode ver lá, eu já tenho um videozinho falando dele aí também. E, de repente, a alegria vem pela manhã, também é um verbo ali, chave também. Uhum. Esse vem pela manhã também, que é tremendo. Mas esse alojar-se, e aí você vai procurar alojar, você encontra outras palavras, outros textos que também falam disso, do mal se alojando, da tristeza se alojando, e você faz um... Eu fico tem horas sentado aqui e anotando, e eu fico, eu tô com um baú cheio de caderno ali. Que eu fico aqui de uma palavra para outra, eu vou anotando e vai indo. É uma rede, né? Você faz uma rede, você faz uma rede de conexões, e para quem tem o dom da pregação, da oratória, meu Deus, eu compartilhei um vídeo que o pastor Felipe Valadão pregou lá na igreja, eu estava presente, eu nem pisquei, eu falei, meu Deus, esse homem, como que ele faz isso? Ele começou falando do Revaiar e tal, depois ele trouxe os dois lugares que Revaiar está, só isso. E várias pessoas aceitaram a Jesus. Várias, Que bênção. várias pessoas. Eu compartilhei um pedacinho, só o final, mas esse homem pregou quase 2 horas lá, 1 hora e pouco, sei lá. Eu, por mim, eu estava só assistindo. Podia falar. E falando de Revaiar. No final, ele fechou com o Salmo 23, onde está escrito Revaiar, que é a segunda vez que está escrito, e ele fecha a mensagem dele ali. Maravilha! Não usou, a gente vai falar um pouquinho desse legalismo, não usou legalismo, não colocou pano na cabeça, não colocou o chapeuzinho na cabeça, não chamou o povo para passar debaixo da arca, nada, só usou a palavra pura e verdadeira na sua essência. Que é assim que Pura, deve ser, né? pura e verdadeira. Você deu uma olhadinha em alguma coisa para nós aí da... Ó, já são 7h45, falei que sei que o horário passa. Sobre legalismo, essas coisas, o que você tem para nós aí? Bom, quando a Luciana me convidou, ela passou assim umas palavras-chave, eu fiquei tremendo, né? Fiquei assim, ai meu Deus. E se ela fizer alguma pergunta e eu travar, eu tenho que estudar. E aí eu descobri, olha como é bom a gente estudar, né? Que eu confundia legalismo com legalidade. Eu achava que era a mesma coisa. E aí eu descobri que não tem nada a ver. Aí eu fiquei assim, uau, como eu não sabia disso? Eu falei, meu Deus. E aí eu fui vendo muitos exemplos. Tem um texto em Colossenses, capítulo 2, que do versículo 16 até o 19, ele fala, Paulo, ele fala sobre o legalismo, e sobre legalismo, misticismo, tudo junto em um texto, achei assim o máximo. E eu vou ler aqui para não esquecer nenhuma palavra. Eu peguei uma Sim, definição de deixa eu vou legalismo. ler na minha King James também. Colossenses. 2, 18, 19. Não, o legalismo ele vem no 16 e no 17. Colossenses. Difícil é achar ele aqui, né? Não, como o meu pastor fala assim, ó, tá na Bíblia. Achei. Tá depois de Filipenses. Filipenses, Colossenses. Sim, a definição que eu peguei de legalismo, que assim abriu um leque, ele é um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna a pessoa merecedora do favor e da salvação divina. Ou seja, elas primeiro têm que obedecer para depois ter a aceitação de Deus. Elas dependem delas mesmas, do que elas fazem, do que elas obedecem, de obedecer às regras, para poderem ser aceitas por Deus. Aí, em Colossenses 2, 16, 17,
Ele fala assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por quê? Porque havia um grupo de pessoas, né, que eles aí entra também nas tradições, né? Eles tinham assim a doutrina deles, as tradições, e para eles se depender, eles só seriam salvos dependendo daquilo que eles comessem ou daquilo que eles bebessem, dependiam de guardar um sábado ou não guardar um sábado para poderem ser aceitos e serem salvos. Aqui está falando exatamente dos preceitos da Torá. Uhum. E a gente vê na igreja, Alex, as pessoas tentando voltar a isso. Sim. E a Bíblia, ela alerta sobre não voltar, né? Porque o cumprimento encontra-se em Cristo. Exato. Então, quando as pessoas querem voltar à Torá, aí entra o perigo, porque elas anulam totalmente o sacrifício de Cristo. E Elas anulam a colocam graça, sobre elas mesmas o eu vou fazer, o merecimento. por isso eu terei acesso. Sim, Olha o peso disso, Alex. Eu tiro Jesus totalmente, sim. é Como pesado. se tudo que ele tivesse feito fosse inútil. Leia o 18, que o 18 também me interessou aqui. Então, aí o 18 e o 19, ele entra o misticismo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. É a minha versão, tá boa, o 18. Ó. Não aceiteis que alguém seja árbitro Uau, contra vós. uau. Irmão, você deve fazer, você não deve. É o porteiro do céu, né? Uhum, Fingindo humildade e culto aos anjos. Quem nunca, né? uhum. Viu isso aí? Fundamentando-se em visões, eu falei ontem, porque a partir do momento que uma pessoa espiritual coloca Deus me mandou, quem é acima de Deus, Alexa? Quem vai contra essa pessoa? Já que Deus mandou. Ele vai Ah, contra a Bíblia, uhum. com o pretexto que a Bíblia está dizendo aqui, ostentando a inútil arrogância de seu conhecimento carnal. Uau. Aí aqui tem legalismo, tradicionalismo, misticismo. Tudo junto em um texto. Eu fiquei assim, Uau! uau! Assim, Deus realmente sabia o que estava fazendo, né? Quando colocou tudo juntinho, né? E misticismo é interessante porque a maioria das pessoas, eu creio, eu também era assim, quando a gente fala em misticismo, pensa em quê? Bruxaria, magia, ou só anjos, ou coisas assim. Mas, na verdade, o misticismo, ele é uma busca de uma experiência religiosa. Eu vou ler aqui também para não perder nada, porque eu achei muito interessante. A busca de uma experiência religiosa mais profunda, através de uma comunicação direta e imediata com Deus, ou seja, sem intermediário, colocando de lado o intelecto e usando a intuição e a iluminação interna. Quando eu ouvi essa definição, eu fiquei assim, meu Deus, porque isso ele está entrando nas igrejas de uma forma tão sutil que a gente nem percebe. Você já reparou que os profetas Hum, famosos, eles vão na casa dos fanqueiros, drogados, hum, e não evangelizam.
Eles vão levar profecias de Deus. Ir lá para evangelizar, tudo bem, né? Ele foi, está evangelizando. Eles vão com a confirmação de Deus que eles são escolhidos de Deus. Não sei Não, e se alguns só eu ainda que já vi cobram, isso. né? E alguns ainda Isso. cobram. Pix, é o Pix da revelação. Acho que a minha vida não mudou ainda, que eu preciso aderir ao Pix da revelação. Misericórdia. Né? Pensa numa live que enche de gente pedindo hora para meu pai, hora para minha mãe, hora para meus irmãos. É você fazer uma live da revelação. Porque as pessoas, de uma forma direta ou indireta, isso vai sendo inserido, e se elas não buscam a luz de Cristo, elas ficam cegas, porque é só Cristo que vai abrir os nossos olhos. E é muito sutil, porque é como assim, eu preciso de alguém para chegar a Deus. Ai, ora por mim porque eu preciso disso, isso, isso. Por que você não ora? Será que a minha oração tem mais poder do que a sua? A sua tem mais poder do que a minha? Eu vim de eu fui criada no berço católico, né? Então, eu orava para o anjo da guarda, né? Era o anjo da guarda aqui, ou era um santo ali, para poder, porque eu não merecia chegar. Só que há um perigo aí, porque a Bíblia deixa muito claro, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Então, há um mediador e há um só. E há um só. E o misticismo, ele prega que você precisa se esvaziar do seu intelecto. E como que eles fazem isso? Não todos, mas alguns, através dos mantras. E aí entra um perigo bem perigoso. Assim, um perigo perigoso. Perigo perigoso. Porque o que é um mantra? O mantra ele é a repetição ou de uma frase, ou de uma palavra, ou de um som. Movimento. Para você Movimento. para você se esvaziar do seu intelecto. E aí você ter uma experiência extraordinária com Deus. Só que já foi provado cientificamente que qualquer palavra que você ficar repetindo, se você fixar um ponto e você ficar repetindo Coca-Cola, 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 você vai esquecer de tudo que está ao seu redor. Se tiver comida no fogo, queima. Se a torneira estiver aberta, inunda a casa. Você não vê se a luz está acesa ou apagada. Isso é comprovado cientificamente. E só que hoje nós temos um mediador, não só para nós nos achegarmos a Deus, porque nós podemos orar diretamente, nós oramos que o véu se rasgou, mas tudo que a gente ora em nome de Cristo. Com a intercessão direta do Espírito que habita em nós, e os gemidos inexprimíveis ele faz. Exatamente. Tem um mecanismo interno ainda, né, para ajudar, que nem orar. Exatamente. E Deus, para falar conosco, ele também usa O Espírito. um intermediador. Quem que sussurra aos nossos ouvidos? É o Espírito Santo. Deus fala conosco de formas diferentes, e uma delas é essa aqui. A primeira tá aí. Tá aqui, porque a palavra nós queremos que é Cristo. Você viu tá no meu Instagram, um comediante de stand-up no Brasil, falou assim: eu tenho um amigo que ele é crente, muito crente mesmo, crente, mas crente mesmo. E eu perguntei a ele assim: você tem um livro que fala de Deus, sobre Deus, te deu o relato de Deus, que tem tudo que você precisa saber sobre Deus? Tem. Que livro que é esse? A Bíblia. E essa Bíblia tem tudo que eu devo fazer, que eu não devo fazer, quem é Deus, quem não é Deus. E você leu a Bíblia? Não, eu não li. Para que ter um livro em mãos
se fala tudo de Deus, tudo que você precisa saber de Deus. O que você deve fazer para Deus ou não, e você não lê. A Que Bíblia amor traz é esse? resposta para tudo. Para Que amor. tudo. Para tudo. E é por conta de pessoas assim, de testemunhos assim, que muitos desvalorizam, que deixam de crer, que deixam de buscar, né, pelo testemunho de vida de pessoas assim que eles veem. Porque a Bíblia, ela tem resposta para tudo, mas nós temos que buscar nela. E é impossível você ler e você entender sem o seu intelecto. Então, como que eu vou conseguir entender a palavra se eu não usar a minha inteligência? Em Colossenses 1:9, Paulo, quando ora pelo povo de Colossos, ele pede o quê? Ele pede conhecimento, que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, há uma inteligência espiritual. E a inteligência a gente encontra onde? Na mente, no intelecto. Não existe inteligência se você estiver vazia. Mateus 22, quando eles perguntam qual é a Jesus o mandamento mais importante, qual é a resposta que Jesus dá? Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. Inteligência, intelecto, psique, Inteligência. emoção. A alma é emoção, né? E a Nós gente damos a pega só a Deus, alma e deixa. nós damos a Deus um culto racional que vem do raciocínio. Então, não tem como você adorar a Deus, você se achegar a Deus, sem usar o intelecto. Tem um livro e algumas pregações, mensagens do pastor. O livro dele chama-se Inteligência Humilhada. Ele é professor, teólogo e filósofo. Jonas Madureira, alguma coisa assim. Nunca, não vi. Inteligência Humilhada. Uau. Ele coloca esse dever de buscar a Deus com a nossa inteligência. E o final ainda você percebe que toda a sua inteligência é humilhada diante da grandeza de Deus. Mas ele faz esse caminho de você usar toda a sua inteligência para É, expressar. Expressão da inteligência. Antigamente tinha músicas sacras maravilhosas, né? hoje não tem mais. Aí entra um outro ponto, você deu o gancho sem nem saber, mas dando o gancho ali do misticismo, que de uma forma muito sutil ele está sendo plantado isso nas igrejas através dos louvores, se é que a gente pode chamar de louvores, porque mantras são repetições. Hoje em dia você vê uma música cantada na igreja que tem dois refrãos, e você fica repetindo aquilo, só repetindo, repetindo, repetindo. Só que antes disso, todo um ambiente é criado. O ambiente de adoração, ele é criado. É como se eles criassem um espetáculo, com luzinha aqui, fumacinha aqui, tudo escurinho, já para mexer no emocional da pessoa. Por quê? É claro, você chega lá, você já vai com, né, se é uma pessoa que já está com problema. Se não está com problema, chegar lá, você acha um. Você já chega lá, aí todo aquele ambiente, aí você fica na repetição de um mantra, a sua mente se esvazia. Você faz aquilo que eles querem que você faça. Aí vem aquela, eu fui tocado, eu senti. E há um perigo nesse sentir. As pessoas, falo as pessoas, não todas, é claro, né? Mas a gente vê muito pessoas indo à igreja buscando o quê? Eu vou à igreja porque eu quero sentir a presença de Deus. Elas vão com uma motivação errada, porque nós vamos prestar um culto a Deus, nós vamos adorar o nosso Senhor pelo que Ele é.
pela graça que ele nos concedeu quando nós não merecíamos, pela salvação, pela vida que ele entregou por nós, pelo sacrifício lá no Calvário, lá na cruz. Então, nós vamos adorar o Senhor na sua grandeza, na sua santidade. E quando você vai com essa visão, é claro que você vai sentir o Senhor, mas não da forma como eles sentem, e eles vão nessa busca de sentir. Aí o que acontece? Tá lá no louvor, aí chora horrores, chora horrores. Aí vem o pastor, prega, aí a pessoa sai, a palavra não foi boa hoje, eu não senti a presença de Deus na pregação. Que a palavra não acha lugar, né? Porque a palavra já não te enche com aquela adrenalina Sim, que você está esperando. E sem contar o culto de estudo, né? sim, porque você esvaziou o seu intelecto. Sem Sim, saber, você esvaziou o seu não intelecto. sobra. Exatamente. Sem intelecto, sem inteligência, como que você vai entender a palavra que está sendo pregada? Você encheu. Eu gosto muito de usar esse exemplo que eu vi, né? Não fui eu que criei, eu vi isso e eu gosto muito. Você tá ali com um copo cheio de água, e aí você tá assim, Senhor, enche esse copo, né? Enche, me transborda da tua glória, do teu conhecimento, do teu amor, mas você já está cheio de outras coisas. Você não abre espaço dentro de você para Deus te encher. Então você tem que se esvaziar de tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus. E tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Tudo que toma lugar de Deus é um ídolo. Tudo que toma um lugar de Deus é pecado. Sim. Pesada a sua, tô só escutando. Sua mensagem pesada. O pastor mandou o texto aqui, ó, primeira carta a Timóteo 3:11, deve ser aquele texto que você falou das mulheres, né? Deixa eu ver Gente, aqui. ouça o que Deus está falando com você, e eu estou deixando ela falar aqui, mas o negócio é o seguinte: use a sua inteligência, o recado é esse aqui. Não só a sua emoção no culto. Sim. Deus tem a Bíblia toda para o homem todo. O que é isso? O homem todo corpo, alma, espírito. Ele é saúde para os seus ossos, é alegria para a sua vida, é um matrimônio melhor, é uma maternidade melhor, uma paternidade, um marido melhor, mas ele é também uma pessoa de inteligência, uma pessoa de boas escolhas, uma pessoa madura, capacitada no pensamento. Quantas pessoas estão deixando os lugares vazios nas escolas, principalmente? Quantos Sim. professores, homens, no Brasil, tem uma menina que tem uma moça que me atende, ela diz que a filha dela em São Paulo tem um professor que vai maquiado de vestido. Uau! E dá aula para adolescentes. A igreja está deixando de ocupar esse lugar. Sim. Está deixando de ocupar esses lugares, principalmente na medicina. Eu vou falar coisa boba, até no banco. Uhum. No banco, em qualquer área que você estiver, faça o que for melhor para adorar a Deus. Seja crente lá também. Não gasta pregar, pregue com a sua vida. Exatamente. Você passe a vida das pessoas é mudada? Ou você é só mais um para fazer raiva no quem está na sua frente? Porque tem gente que não entra em acordo. Uhum. E você está ali para resolver com inteligência, com paciência, porque o fruto do Espírito é para essa hora. Paciência com o irmão da igreja é muito fácil. Tem uma regra moral ali que ninguém te irrita. Por isso que é bom ir para a igreja. Ah, não vou irritar o irmão não para não caçar conflito. Mas fora dali, opa! Haja orelha, né, para se cortar. É verdade. E interessante que a Bíblia fala que nós somos um ser tricótomo, né?
Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E há uma ordem aonde isso deve ser. É uma das primeiras coisas, acho, que a gente aprende quando a gente está estudando teologia, e o nosso pastor, ele fala muito sobre isso. Porque há uma ordem, e essa ordem, quando ela é invertida, há um problema. Nós precisamos ser espírito, alma e corpo. Porque o que a gente encontra no espírito? É a mente. É aonde vem a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é onde se encontra o nosso intelecto, na nossa mente, no espírito. Depois vem a alma, que é onde vem os sentimentos, as emoções, os 5 sentidos, né? Depois vem o corpo. Quando essa ordem ela é invertida, que você acaba sendo dominado pela alma, é a sua emoção que fala mais alto. Aí você começa a depender do quê? Dos seus sentidos. Do ouvir, do falar, do escutar. Fala do ouvir, do escutar. Do cheirar, do tocar. Você precisa dos seus sentidos. E deixa de usar o seu intelecto. Então, a gente tem que cuidar muito para essa ordem ela não ser invertida. Nós precisamos nos deixar ser dominados pelo nosso espírito. Eu estava assistindo uma aula mais cedo ali, e falaram justamente disso, eu não lembro a ordem, mas eram 4 pontos, e nem era crente, não. Uhum. Eu estava ensinando estava ensinando tipo domínio próprio mesmo, assim. E aí, os 2 pontos, assim, eram 4 pontos, e aqueles pontos eram interligados. Primeiro você imagina que você é, depois você coloca em ação aquilo. Uhum. Por exemplo, assim, ela falou assim, pode ser uma pessoa bonita, ele se acha feio, ele vai se comportar como feio, no final você vai falar assim, nossa, ele age estranho, ele é bonitinho, mas ele é estranho, a gente vê até a falta da beleza na pessoa. E tem gente que não é tão bonito, mas se comporta como alguém bonito, e você fala, nossa, fulano tem um charme, que ele Verdade. é bonito, porque a mente, aqui, ó, coordena o nosso corpo e a nossa ação. Uhum. A Bíblia fala, você é aquilo que você pensa na Verdade. sua mente. Ela Verdade. falou disso e nem era... Tá ensinando a agir, né? Uhum. E ela falou, a ação, e aí você age como feio, você pensa que é feio, você age como... E vai virar um ciclo. É verdade, pior que é verdade mesmo. Você se comporta, você se encolhe, você vai só murchando como uma flor, fora do vaso. É verdade. Muito bom, muito bom. Você quer ler esse texto do seu pastor aí? O que era? Ele falou a Primeira primeira carta de Timóteo 3:11. 3:11 fala assim: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Mas eu tenho que ver aqui no original, não sei se é esse que ao invés de mulheres, no original seria presbítero. Ah, interessante. Alexa, o tempo já foi aqui. Se você quiser, você tem baby pequeno aí, né? Tá com pai, graças a Deus. Ah, você tá de folga aí. Tô. Tá de óculos. Não, mas eles estão aqui no outro cômodo, então. Esse texto, gente, quem chegou agora, esse texto apareceu quando a gente estava falando do Ministério da Mulher, né? Uhum. Deixa eu colocar no Timothy. Mulheres fala... Eu preciso confirmar qual é a palavra no original, só para não te dar uma informação errada. Uhum. Aqui fala mulheres mesmo, mas será que o texto não está falando de preparação de pastores? E Ele aí tá, fala... ele fala, porque assim
Ele fala assim, os deveres dos bispos e dos diáconos. Ah, e aí da mesma forma vocês, mulheres, procedam bem. Uhum. No contexto, né? Porque fala mulheres mesmo, mas eu acho que o contexto aqui, ou alguma outra palavra, a gente fica para Teria que estudar ler ela depois. desde o versículo, do Uhum. versículo 1, e aí logo depois ele já fala dos diáconos. No Hum, versículo 2 ele já fala dos diáconos. diácono. Uhum. Diácono é aquele que, tradução mesmo, é aquele que levanta poeira, É mesmo? trabalhando, é. É trabalhador, né? É aquele que faz a poeira, faz movimento, ele coordenava ali a questão de ajudante, né? Uhum. É bem interessante se você, diácono mesmo, a palavra. Aquele Uhum. que levanta, alguma coisa assim. Eu lembro de ter estudado isso muitos anos também atrás, mas tem algo a ver com levantar poeira. Depois eu vou É, estudar mais ele. ver se é isso mesmo. Também não estou aqui com a minha cabeça aqui. É muita coisa, não dá para Outra lembrar de tudo, coisa. não. Então é isso, gente. 1 Timóteo 3:11 fala e vocês também, mulheres. Então, Paulo ele não deixa as mulheres de fora. Ele lá em Romanos capítulo 16 ele agradece tantas mulheres, tanto, e vai dando o nome delas. Tem uma que ele chama de você foi minha cooperadora, sem você eu não faria nada, e era uma mulher. Uhum. E a gente precisa seguir o exemplo de Paulo, né? Seguir o exemplo de Jesus também, né? As primeiras a ver Jesus ressuscitado e recebeu a missão, vai lá, avisa todo mundo e avisa Pedro também. Se Deus não quisesse que elas falassem, enviaria outros ali. Nós temos uma mensagem direta de Jesus, e por que não falar? Por que não falar? Seja mensageiro. Você ouviu de Deus, fale, não guarde. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que estão assistindo aqui, tem algum comentário, alguma coisa, algum versículo aqui para Alexa, para Alexa pesquisar ali. A ferramenta que a gente está estudando é essa aqui, ó. Eu tenho um aqui Strong, o meu tá bem marcadinho aqui. A Alexa também tem um lá, o irmão gêmeo, o meu tá mais velho, vou trocar o meu lá com ela. O meu nós ganhamos do pastor e da pastora. É só uma maravilha. Não, eu amo. A Eu amo. primeira, a primeira palavra, a primeira palavra que me chamou atenção, assim, não sei nem por que motivo, a primeira de todas que eu abri e pesquisei foi servo. Não. Quando eu abri, tá lá, slave. Falei, slave, escravo. Falei, eita, escravo. Vocês são meus servos, sei o que, sei o que. Meu servo, é servo de servir mesmo. De servir. Não é de servo de serviço, não, é servo de ser escravo, de não ter direitos, de servir ao seu senhor. É maravilhoso. A primeira palavra de todas, eu lembro que eu abri esse dicionário para procurar foi essa. Vou procurar depois o slave ali. É bom. Então, ninguém perguntou nada aqui. Tá um ciclo de pessoas vindo aqui, voltando. Nem sei mais quem está na live com a gente aqui, que já está circulando. Mas todos vocês que estão ao vivo, Deus abençoe. Se vocês querem a Alexa mais vezes aqui, ó, levante a mão. Levante a mão. Fazer uma. Participe com a gente, Alex, no sábado. Sábado a gente faz o hebraico aos sábados, e aí eu coloco mais pessoas aqui na sala. Uhum. Então fica bem interessante também, porque a gente tem insights aqui, pensamentos diferentes, coisas que a gente sai para pesquisar. Eu Sim. vejo isso como uma formação bacana. Eu Vou comecei, tentar entrar eu nos próximos comecei, sábados. eu comecei o hebraico aos sábados com a finalidade de preparação para o meu material. A gente está pensando, eu estou com material bom para fazer um livro.
pastor Jefferson está ali, eu sou pastor, para fazer um livro. E aí eu só está no meu pensamento, né? E eu precisava de um feedback, de uma visão diferente. Então, nessas lives, eu tento trazer algumas palavras que eu já tenho um esboço, e alguns outros textos, quando eu não estou muito concentrada, eu pego outros textos, aí, por pedido, a gente fez as festas de Israel, mas voltando, eu vou seguir a minha linha de novo daqueles textos, porque aí, falando, e outras pessoas também falando, eu tenho algo diferente, as pessoas trazem histórias, então eu estou meio que fazendo um acréscimo. Que bênção essa live, ó. A Tati mandou um abraço. A Tati também Outro para ela. é uma que não fica difícil dela aparecer aqui, não. Convida ela para fazer uma live com você. Vai ficando aí atenta aí. Então é isso, gente. Terminamos a nossa live de hoje, falamos coisas maravilhosas aqui para vocês. E hoje também se encerra o nosso... A gente fecha... Deixa eu abrir aqui. A gente fecha as inscrições porque eu vou começar a trabalhar e acrescentar o curso, tá? O nosso curso Mais Hebraico. Hoje é o último dia para inscrição. A gente liberou ontem um cupom, 20% de desconto, é um valor bom. Sou mais... Ah lá, botou só o olhinho aqui, ó. Sou mais hebraico, é o cupom, tá? E a gente vai falar sobre isso e eu vou fazer esse acréscimo aqui, que é do grego, que está em fase de preparação, ainda não comecei as gravações, tá? Então a gente vai fechar essa turma, eu vou dar atenção para essa turma, e logo depois a gente vai abrir novamente, tá? Não agora, mas futuramente. Eu acrescentei bastante aulas aqui. A gente fez umas aulas práticas. Opa! A gente fez umas aulas práticas aqui, todos os sons, todas as palavras. E a gente tem 10 módulos aqui. E a gente ensina aqui os módulos que eu vou acrescentar aqui também. Esse dicionário Strong, a gente ensina como você fazer essa pesquisa da maneira que a gente fez aqui também, tá? E enquanto isso, eu vou, a partir da próxima semana, começar a divulgar novamente a nossa plataforma também de estudos, que é a plataforma Examine, que a gente só precisa mesmo acrescentar o que estava parado aqui, tá? A gente tem as aulas, a arqueologia está muito bacana, aqui são mais de 15 horas de aula cada uma delas, a bibliologia a gente fez, vou tentar passar todas as matérias básicas da teologia, tá? E aí a gente vai passando sobre isso. Jesus e a igreja primitiva também está bem bacana, a gente está estudando Levítico aqui, eu preciso acrescentá-los. E essa plataforma aqui é uma plataforma que você paga mensal. Então, se você quiser estudar só 2 meses, 3 meses, assistir o que dá para assistir, pronto, mas enquanto isso eu vou acrescentando e você fique à vontade para ver e ouvir o que você quiser ver e aprender o que você tiver querendo. Mas aí vai ficar no outro mês ainda que a gente vai começar a divulgar. Não sei bem ainda, tá? Então, Mais Hebraico se encerra hoje as inscrições, a gente está em fase de preparação de acrescentar aquele grego ali dentro também, como um bônus, tá? Que muita gente gosta também, igual a gente acha também riquezas no grego também, eu vim falando sobre isso. Alexa, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Amém. Deus tem grandes coisas para fazer ainda, muito mais. Eu creio. Nós não somos como o mar morto, nós não retemos. Nós Sim. somos o Jordão, nós levamos vida por onde nós Amém. passamos. Amém. Amém? Tudo que você aprendeu chegará um tempo, sim, de ensinar
de abençoar pessoas, de colocar esse conhecimento para fora, para que ele se multiplique, frutifique. Não faz sentido a gente pegar as sementes que Deus nos deu e comê-las, né? Verdade. Precisamos plantá-las. É gostoso, às vezes, a gente ter ali para se alimentar, mas tem uma hora que você pensa, e se eu plantar? É, E aí verdade. chega o momento do plantio também, tá? Fica atenta aí Amém. com esse tempo, esse período. Aproveite as oportunidades que Deus te dê muitas oportunidades também de você fazer o plantio, que você tem muito de Deus aí, muito conhecimento, muito estudo, muita coisa para oferecer. Amém. Muito obrigada novamente. E para quem não fez a inscrição, faça, porque vale a pena. O Mais Hebraico mudou totalmente a minha forma de estudo. Eu tenho vontade de fazer de novo. E, pessoal, para quem não sabe, hoje é aniversário da Luciana, então mandem um parabéns aí para ela. Chegou nos 40. Quarentei, agora não, ninguém segura mais. Não ir para baixo. Oh, meu Deus. 40 anos de Você muita acredita que eu bênção. acordei hoje assim, até triste com isso? Sério? Eu fiquei, meu Deus, 40. Aí a primeira pessoa que me ligou foi minha mãe, aí eu conversei com ela e tal, e me alegrou. Aí eu levantei e comecei a fazer as coisas, mas eu estava pensativa, não triste, eu estava meio naquela assim, naquela deprê assim. Meu Não, nesse Deus, momento de é reflexão, né? real isso, né? Eu acho que é normal, mas são 40 anos de experiência. 40 anos, e aí eu fiquei assim, aí a minha filha mandou uma mensagem também, dizendo que estava na aula e lembrou. Ah, Ai, mamãe, eu esqueci, mas ela mandou mensagem, pediu permissão para o professor, ele deixou, mandou mensagem, que e lindo. está tudo sob controle. Mas, assim, para acordar, eu acordei assim, 40. Mas é bom, o resto do dia eu comprei meus presentes também para mim mesma, meu marido me deu os presentes ali, meus Hum, filhos já são um presente de Deus, muitos amigos me parabenizaram, ligaram. eu me sinto honrada de estar aqui participando dessa live com você, Que bom. nesse primeiro dia dessa nova etapa da sua Sim, vida. Para mim, o viu? aniversário é seu e quem ganhou o presente fui eu. Ah, que bom. Você também fez, né, esses dias, não foi? Eu fiz 34, Que dia que foi de setembro? 14. 14, 10 dias. 10 dias e alguns anos. Uhum. Mulher de Deus, é assim, né? Né? São Tá bom. experiências que a gente adquire. Você chega lá também, você Vou chegar. tá vindo Estou mais firme, perto que longe. tá mais perto. Gente, Deus abençoe vocês. E eu falo para vocês se a gente vai fazer live amanhã, eu tenho que separar uns temas ali. Vou me organizar a semana aqui, ainda tô essa semana, na verdade, eu tirei para finalizar umas provas de psicanálise do bacharel, que eu tô terminando ali. Mas eu vou ver se eu concilio algumas lives, tá? Mas eu falo com vocês lá no Instagram. Luciana, underline, mais hebraico. E é o que vocês precisam saber. Geralmente eu coloco nos stories por lá, tá bom? Jefferson, Deus continue te abençoando, te capacitando. Aí me deu um parabéns aqui a Tati. Silvano, boa noite. É isso. Deus abençoe vocês. Alex, Tânia, Alexânia. Oh, meu Deus. Alexânia. Alexânia. Alexa, Deus abençoe, tá? A gente vai se Amém. falando. Precisando, pode me chamar. Se Com tiver alguma certeza. coisa aí no coração, esse canal está sempre aberto para receber você. Se tiver com vontade aí de trazer para nós, participe. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Deus abençoe, gente. Acho que eu parei a transmissão. Deixa eu ver. Parou.
Parou? Parou. Valeu.